A paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez entrando em seu lar para estudarmos a lição de número 3, onde falaremos sobre a eleição e predestinação. E o que é predestinação e eleição? Como Deus elege as pessoas? Você sabia que predestinação é uma bênção para os eleitos? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando uma sequência da série de estudos bíblicos baseados na carta de Paulo aos Efésios. O nosso textuário encontra-se no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos realizar a leitura. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A leitura em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12. Não deixe de ler, pois toda a nossa lição está baseada nesse texto bíblico. E hoje, conforme prometido, está conosco a nossa amiga, parceira, conselheira e pessoa que está sempre pronta a acolher, nossa querida irmã Sandra Silva. Ela também é professora da Escola Bíblica Dominical e é a coordenadora do Departamento de Mulheres da Assembleia de Deus em Itabira. Todos os temas em que citei acima, ela irá falar de forma clara e objetiva. E junto vamos estudar a nossa lição. A paz do Senhor, irmã Sandra, seja bem-vinda. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, gente? Então, nós estamos com a nossa lição Escola Bíblica Dominical, trabalhando o livro de Efésios. E a nossa lição número 3, a lição de hoje, ela fala sobre eleição e predestinação. Será que nós somos eleitos ou somos predestinados? É o que nós vamos ver na lição de hoje. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: o que é eleição? Eleição traz uma ideia de escolha, né? E Paulo, ele vem trazendo aqui 3 aspectos desta escolha. A primeira pergunta é: em quem somos escolhidos? Em Jesus. Por isso é que essa escolha é citrocêntrica. Jesus no centro de todas as coisas. Depois ele vem perguntando novamente, o autor da lição, ele pergunta novamente: em que tempo ou quando se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. Nós vemos na leitura bíblica em classe que antes da fundação do mundo, Deus já tinha predestinado, elegido. Ele já tinha traçado um plano para a salvação de toda a humanidade, de todo aquele que nele crê. Mas com qual finalidade? A finalidade era para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Aí nós vimos aí o primeiro tópico, as condições da eleição. Será preciso fazer muita ação de caridade? Será que eu tenho que ter essa condição, fazer muitas obras para ser salvo? Não, a salvação não vem das obras, mas ela é oferecida por intermédio do arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório, a não ser pelo reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada e nós não precisamos fazer nada para alcançar ou para ser salvo, para ser eleito. Nós não precisamos disto, porque o sacrifício já foi feito. E depois vem aí a parte 2 do tópico primeiro,
vida santa e irrepreensível. O eleito de Deus, ele tem a finalidade, por ele mesmo, levar uma vida santa e separada do pecado. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, 12 a 15, ele disse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é desenvolver a salvação com tremor e tremor? Tremor é ter pavor do pecado e temer a Deus, para que seja irrepreensível e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha só o propósito de Deus. Se Deus falou que é para nos fazer santos, separados, é porque nós temos condição para isso. Ele nos dá condição para isso. A nova vida dos eleitos. Os eleitos de Deus devem entrar em um processo contínuo de santificação, até o final, até a volta de Jesus. Mas como? A nova vida dos que aceitam a Cristo como Salvador deve mudar a velha conduta. Aquele que foi eleito, aquele que foi salvo, aquele que aceitou a Cristo como Salvador, aquele que recebeu Jesus, ele tem que abandonar a velha conduta da mentira, dos furtos, palavras torpes, né? Ou falar aquilo que faz mal às pessoas, a amargura, abandonar a ira, o ódio, não é mesmo? Insultos, maldades, tudo isso tem que ficar para trás, para que nós alcançamos a plenitude de Deus. Amém, irmãs? Pois é. Aí nós vimos aqui a finalidade de apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula e irrepreensível, né? Que bênção, que bom saber que nós somos eleitos por Deus, tá? Deus escolheu, Sônia vai ser salva, Sandra não. Sandra vai ser salva, Sônia não. A salvação ela é para todos. Quando daqui a pouquinho eu vou falar para você a eleição e a predestinação, como elas se encontram. E qual é a ideia da predestinação e da eleição. Tá bom? Predestinação para os filhos de adoção. Aí vem o que é predestinação. Nós vimos aí os calvinistas, eles defendem muito essa tese da predestinação. Determinar é algo feito antes, pré-determinar. A nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamado do Evangelho receberam a Cristo como Salvador. Olha só, que importante. Deus ele traçou um plano lá na fundação do mundo. Quando ele traçou esse plano de salvação, quando ele já traçou o plano de enviar o seu único filho, Jesus, para a salvação, para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, para que toda a humanidade fosse salva, ele já estava predestinando, ou melhor, traçando o plano para a salvação. Ele não estava fazendo simplesmente determinando que A ou B ia ser salva. A salvação é para todos. E antes da fundação do mundo, ele já tinha feito esse plano. E nós vemos aí na leitura bíblica em classe também, que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido por meio de Jesus Cristo pelo seu prazer. Amém? Pelo seu prazer. Agora vem aqui, filhos de adoção. Os filhos da adoção. Se em outros tempos éramos inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo. E somos chamados pelos seus filhos. Olha só. Somos chamados seus filhos. Agora estamos reconciliados com Ele
em Cristo e somos chamados seus filhos. A Bíblia fala no Evangelho de João 1:10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, aqueles que criam em seu nome. Então, Jesus veio para o que era seus, mas os seus, o mundo não reconheceu ele. Mas todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, fizeram ter um arrependimento, fé, aquele que com a boca confessar e seu coração crê, será salvo. Já vai entrar nesse processo, nesse plano de Deus, que é o plano da salvação. Aí nós vimos aqui também os privilégios. Quais são os privilégios? Comunhão com Deus, herdeiro de Deus, promessa de vida eterna em Cristo, um novo homem, uma nova imagem. Olha só os privilégios. Deus, ele chama os seus escolhidos. Ele justifica, ele glorifica, conforme a imagem do seu filho. Ele faz do homem santo e inculpável. Adota como filho, redime, e ele torna-se participante de uma herança, para o louvor da sua glória. Participantes também, e todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador, recebem também o Espírito de Deus, que vai nos ajudar aqui na conduta, enquanto estivermos neste mundo. E nós somos também criados para as boas obras. As boas obras, ela não salva, mas o verdadeiro cristão, ele também faz as boas obras, ele tem amor ao próximo. E para encerrar aqui, Deus predestinou incondicionalmente. Ele não predestinou ninguém para o inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós lembramos daquele ladrão da cruz. Jesus estava no meio. De um lado, um malfeitor, um ladrão. Do outro lado, outro ladrão. A salvação era só para um deles? Não. A salvação, Jesus estava no meio. Jesus no meio. Se todos os dois arrependessem, eles seriam salvos. Mas um arrependeu e o outro blasfemou. Um reconheceu que Jesus é o Salvador e o outro não. E aquele que reconheceu, imediatamente, mesmo ali pendurado, Jesus falou para ele, já deu para ele o direito, já deu para ele o passaporte, a passagem. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Não é mesmo? Deus amou o mundo. Independente de quem você é, Deus te ama. E para terminar, a predestinação e o amor. Deus fez um plano para a salvação. O que estava predestinado? O sacrifício de Cristo para a remissão dos pecados. O amor de Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. E aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O grande amor de Deus, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Você tem Jesus aí? Acredita que Jesus salva? Então receba Jesus e seja fiel. E você vai receber a coroa da vida. Que Deus abençoe. Essa escola vem num momento muito bom, que nós precisamos muito reconhecer isso e lembrar isso. Que Jesus é a nossa paz, que Jesus é o nosso Salvador. Um beijo. Que lindo, não é mesmo? Jesus é a nossa paz e nosso Salvador. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores.
Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que crerem e preservarem na fé e viverem em santidade. Receber a filiação divina é desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas por Ele. Deus abençoe, irmã Sandra. Beijos para a senhora e de todas as alunas da Escola Bíblica Dominical de Itabira. Grande abraço a todas as famílias que estiveram conosco estudando essa lição e que Deus abençoe e guarde a cada um. E até o nosso próximo encontro. Grande abraço a todos.